Na paz do Senhor. Amém. Tomai vosso assento e continuemos adorando o nosso Deus. Poderoso é o Senhor. Pois até aqui nos ajudou o Senhor. A presença de Deus é real, é forte. Deus verdadeiramente está neste lugar. Amém. Eu acredito que acontece com os irmãos, que às vezes falta até força, né? A carne não aguenta a glória de Deus. Glória a Deus. Se Deus abrisse os nossos olhos para enxergar o que Ele tem aqui, muitos iriam desmaiar, né? Por isso que diz a Bíblia que quando o anjo se apresentou a Daniel, Daniel disse assim: eu caí como um morto, porque não achou em mim força alguma. Que a presença de Deus é muito gloriosa. Aleluia! E quando Deus visita o seu povo, alguma coisa Deus está fazendo no meio do seu povo. Amém. O Senhor nos visitou. Eu louvo a Deus porque o Senhor está aqui. Amém. E Ele nos visitou de uma maneira forte. É a noite da resposta de Deus. Glória a Deus! Oh Deus fiel, aleluia! Deus preparou um banquete para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus preparou um banquete. Aleluia. Abra aí a tua Bíblia. No livro, ou melhor, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Está depois, claro, do primeiro livro de Samuel. E antes do primeiro livro dos reis. Então está ali no meio, depois do segundo livro de Samuel e antes do primeiro livro dos reis, está lá, segundo Samuel. Não é segunda, porque não é carta, é livro, então é segundo. Capítulo de número 9. Segundo Samuel. Deus judiou de mim essa semana. Que a gente se preocupa em trazer uma palavra para a igreja. Toda quinta-feira eu quero que Deus me dê uma mensagem nova. E Deus judiou de mim. Eu estava vindo para cá e o Senhor foi falar para mim. Eu disse: Senhor, o que eu vou pregar lá hoje? Quando chegou aqui perto, o Senhor falou assim: segundo Samuel 9. Os Mefibosetes serão lembrados. Mefibosete. Quantos acharam, digam amém. Amém. Irmãos, o negócio está tremendo aqui, viu? Glória a Deus, A presença de Deus é real em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Deus vai te tirar da prova. Eu creio. Tem crente aqui que só está esperando a ajuda. E a ajuda já chegou. Eu creio. Aleluia. Por isso que as irmãs cantaram: sinta ele aí, porque ele veio. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Uma palavra muito conhecida, mas o Senhor preparou para a gente. Capítulo 9, verso 1, diz assim: e disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém ou algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei:
eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, observando e analisando a história deste jovem Mefibosete, é um retrato de um caos, de uma luta muito grande. Não só porque ele era aleijado. A Bíblia diz que mataram seu tio. E houve um caos. A Bíblia diz que Mefibosete tinha 5 anos de idade e estava no colo da sua ama, não da sua mãe. Porque mãe é mãe e papai é papai. Mãe é mãe e pai é pai. Ninguém é igual à mãe. Se for preciso, a mãe consegue ficar com a criança no colo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já o pai é diferente, né? O pai não aguenta tanto assim, não. A Bíblia diz que fugindo o povo naquele alvoroço, a ama correndo deixou a criança, porque ele não nasceu aleijado, deixou a criança cair no seu colo. Se tivesse no colo da mãe, eu duvido que ele tinha caído no colo da mãe. A mãe podia cair, mas ela dá um jeito para proteger a criança, porque mãe é uma só. E esse menino caindo sofreu um acidente, a igreja sabe a história, e ficou aleijado de ambos os pés. E foi procurar abrigo numa cidade chamada Lodebar. Era a cidade dos refugiados. Porque temiam agora um novo império, um novo rei. Porque sendo ele da família de Saul, e quando Deus provou para Saul e para Israel que Deus estava na vida de Davi, porque quando ainda era jovem Davi, a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 16, verso 13, que o Espírito do Senhor apoderou-se da vida de Davi. Eu fico imaginando essa expressão, não é exagero não. O Espírito de Deus, nós vimos agora aqui, a manifestação do Espírito de Deus. Onde ele se manifesta? Em nós. Então nós temos que dar lugar a Deus para que se manifeste através das nossas vidas. Quem é que Deus vai usar para pregar o Evangelho? Os anjos? Não, você, nós. Quem é que vai dar glória a Deus no seu santo templo? As cadeiras? Não, você, nós. Então temos que estar aptos, prontos, preparados para darmos lugar a Deus. Verdade, Jesus. E muitas pessoas insensíveis e insensatas também não entendem quando Deus se manifesta através de um crente na igreja. Eu louvo a Deus porque aqui é o que o apóstolo Paulo disse: porque onde estiver o Espírito do Senhor, então aí há liberdade. Aqui tem liberdade. Glória a Deus, aleluia. Em muitas igrejas não tem a liberdade que nós temos aqui. Eu fiquei ali dando glória a Deus, emocionado, observando, olhando, porque a gente se sente seguro, porque Deus se manifesta no nosso meio. Glória a Jesus. E os milagres vão acontecendo sem que a gente perceba, natural. Deus vai se manifestando, a gente vai se alegrando,
vamos dando glória a Deus, e como se fosse automático, os milagres vão acontecendo, Glória a Deus, aleluia. e tudo vai voltando para o seu devido lugar, em nome do Senhor. Aleluia. Aí, eu fico imaginando, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus apoderou-se da vida de Davi. Como o Espírito de Deus estava sobre Davi, Deus começou a usar Davi. E Davi começou a dar vitória a Israel, porque em Davi habitava o Espírito de Deus. Aleluia. Lembra de Golias, assustador, grande, terrível, estratégico, armado? Davi, simples, jovem, franzino, mas cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lembra de Davi e Golias? Tu vens a mim com vara, escudo e espada, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Aleluia. Exércitos. Glória. Aí está a grande diferença. A presença de Deus. Verdade, Jesus. Lembra que disse o profeta para o rei: com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Oh, aleluia. Lembra o que aconteceu lá no templo de Dagom? Quando Ofni e Finéias prevaricaram contra Deus, e o sacerdote ali não fez nada, e Deus revelou para Samuel o que ia fazer, permitiu que os filisteus roubassem a arca da aliança e levaram para a sua cidade. Quando uma das noras de Eli soube que o Ofni e Finéias foi morto na peleja e levaram a arca, ela estava grávida e deu à luz naquela hora. Tamanho foi o choque. E quando nasceu a criança, o nome dela chamou-se Icabod, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Mas Deus não se deixa escarnecer. A Ele toda a glória, toda a reverência. A Ele todo louvor e toda a santidade. Aleluia. Levaram a arca de Deus, que representava a presença de Deus, para o templo de Dagom, e colocaram lá os pés de Dagom, aquela estátua muito grande. E os filisteus disseram: agora Jeová vai adorar Dagom, porque Dagom é maior do que Jeová. Se eu tivesse lá dizer nada, rapaz, deixa de ser besta. E eles foram para a festa deles, de madrugada, bebiam, dançavam, e de madrugada, pá! Um barulho. Eita, o que aconteceu? Foi lá no templo de Dagom. Certamente Dagom levantou o pé e esmagou Jeová, esmagou a arca. Quando chegaram lá, a estátua, irmão, a estátua não se move, mas Deus fez se mover. A estátua estava de joelho, com o rosto em pé, as mãos, em reverência à presença de Jeová. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai colocar os seus inimigos prostrados. Tem liberdade. Deus não precisa de ajuda, pelo contrário, Deus ajuda. Aleluia. Mas Dagom, eles precisaram levantar. Vamos levantar Dagom, porque o negócio ficou feio agora. Aí levantaram Dagom, perdendo o peitão, colocaram de pé e voltaram. Aí de novo, pá! Voltaram lá para a tenda de Dagom. Aí ele estava de novo prostrado agora com as mãos cortadas e o pescoço cortado. E não com Deus ninguém mexe, é tremendo, é poderoso. Esse Deus poderoso, Ele está agindo ao teu favor, e Ele nessa noite peleja por ti. Amém. Mas sabe o que aconteceu? Davi começou a se destacar, porque o povo começou a cantar um hino que deixou Saul perturbado, endemoniado.